Olá, amigos do Evidência Saúde, meu nome é Luiz Fernando, mais uma vez é um prazer fazer parte do Clube de Revista, e o artigo que eu trouxe para apresentar para vocês hoje é um artigo que eu acho que vale bastante na prática de quem trabalha com pacientes com doença arterial coronariana. Ele trata da determinação da intensidade do exercício nesses pacientes que estão em uso de beta-bloqueadores. Bom, nós sabemos que o exercício físico, quando parte da reabilitação cardíaca, está associado com uma diminuição da mortalidade e uma melhora da qualidade de vida desses pacientes. No entanto, para que esse objetivo seja alcançado, é fundamental que ele seja prescrito na intensidade adequada e realizado regularmente. Há uma certa lacuna ainda sobre a prescrição, em que intensidade deve ser prescrito o exercício físico. Pelas normas das diretrizes, nós sabemos que esses pacientes devem ser submetidos a um teste ergométrico e a prescrição do exercício aeróbio deve ser ou ficar entre 60% e 80% da frequência cardíaca estimada no teste. Se tivermos a disponibilidade de uma ergospirometria, o exercício deve ficar entre o primeiro e o segundo limiar ventilatório. Bom, lembrando então que o limiar ventilatório é um excelente parâmetro da intensidade do exercício. Na minha opinião, sempre que disponível devemos utilizar desse recurso. E também rapidamente lembrando que o primeiro limiar ventilatório é o ponto onde nós temos o maior consumo de oxigênio sem uma elevação significativa na concentração do lactato. A prescrição de exercícios em pacientes com doença arterial coronariana tem algumas considerações a serem feitas. Então, nós sabemos também que se o exercício é realizado muito acima do limiar ventilatório, nós temos riscos de arritmia, trombose e isquemia. Por outro lado, se realizado muito abaixo do limiar ventilatório, nós temos um baixo rendimento. Então, tendo alvo a prescrição de exercício no limiar ventilatório, qual a variável nós devemos utilizar para prescrever o exercício? A frequência cardíaca de limiar, aquela que é correspondente ao ponto onde nós temos o limiar ventilatório, a carga utilizada no limiar ventilatório, ou ainda a escala de percepção subjetiva de esforço, a famosa escala de Borg, também encontrada no limiar ventilatório. Esse trabalho quer nos ajudar resolvendo esse problema. Então, o que eles fizeram? Eles compararam a intensidade do exercício em carga constante de 3 formas: pela frequência cardíaca no limiar, ou pela carga no limiar, ou ainda pela percepção subjetiva de esforço no limiar ventilatório. Então, foram incluídos pacientes que tiveram infarto do miocárdio há pouco tempo, menos de um mês, que estavam em uso de beta-bloqueadores. Foram excluídos os pacientes que apresentavam isquemia residual, contraindicação para a realização do exercício, ou uma fração de ejeção ventricular menor de 40%. Esses pacientes realizaram uma ergospirometria, que foi considerada exaustiva quando o quociente respiratório era maior do que 1, e foi monitorado, além do consumo de oxigênio e frequência cardíaca, o limiar ventilatório. Determinado o limiar ventilatório, até eles colocam no artigo que foi feito por 2 avaliadores cegados. Bom, desse limiar ventilatório foi obtida a frequência cardíaca correspondente e a carga em que ele foi obtido. Aí os pacientes eram randomizados para uma sessão de exercício em cicloergômetro. Na verdade, 3 sessões de exercício, que era a primeira direcionada pela frequência cardíaca do limiar, ou pela carga no limiar, ou ainda pela escala de Borg, com a intensidade 14
que corresponde entre ligeiramente cansativo e cansativo. Eram randomizados então para fazer 3 sessões determinadas por essas variáveis. Cada sessão tinha 5 minutos de aquecimento, 20 minutos de parte principal e 5 minutos de recuperação. Nos minutos 5, 10, 15 e 20 eram monitoradas a frequência cardíaca, a pressão arterial e o VO2. Bom, ao todo foram incluídos 20 participantes, 87% eram homens. Nessa tabela 2, nós temos aqui os dados do teste cardiopulmonar, nos momentos repouso, limiar ventilatório e o máximo. E aqui as variáveis: frequência cardíaca, carga, VO2, pressão arterial sistólica, diastólica e o quociente respiratório. Então aqui os valores, como nós imaginávamos que eles seriam diferentes, né? Frequência de repouso em torno de 65, no limiar ventilatório 92 e a máxima 95. A carga de limiar em média 73, carga máxima obtida 102. O limiar, o VO2 de repouso em 4,5, no limiar de 13,9 e o máximo de 18,6. E a pressão arterial sistólica variando como esperado, tanto no limiar quanto no máximo, e o quociente respiratório também variando, indicando as diferenças esperadas. Bom, aqui nessa tabela 3, a tabela que apresenta os principais resultados do estudo, e nós temos, então, na primeira coluna, a sessão de exercício que foi direcionada pela frequência cardíaca de repouso no limiar. Na coluna 2, ou coluna do meio, os resultados da sessão de exercício que foram determinados pela carga do limiar ventilatório. E na terceira coluna, as que foram determinadas pela percepção subjetiva de esforço. E aqui as variáveis: frequência cardíaca, pressão arterial sistólica e carga. Na frequência cardíaca, quando o exercício foi realizado baseado pela frequência cardíaca de limiar, nós podemos ver aqui que ele foi bem orientado, porque a frequência média ficou em 93, exatamente a frequência cardíaca, ou próximo da frequência cardíaca de limiar. Mas essa frequência cardíaca foi menor do que quando o exercício foi direcionado pela carga de limiar, ou ainda quando ele foi direcionado pela escala de Borg. O mesmo aconteceu com a pressão arterial sistólica e com a carga. Não teve diferença entre os valores da seção orientada pela carga ou pela escala de Borg. Aqui é uma continuidade da tabela 3. Nós temos os valores de consumo de oxigênio, quociente respiratório e escala de Borg. Da mesma forma que os dados anteriores, a seção de exercícios que foi orientada pela frequência cardíaca apresentou valores significativamente menores de consumo de oxigênio em todos os minutos, nos 5, 10, 15 e 20, comparado à seção orientada pela carga e pela percepção subjetiva de esforço. Com relação ao quociente respiratório, também teve os valores menores, mas com exceção dos primeiros 5 minutos, todos ficaram abaixo de 1, o que indica a predominância do exercício aeróbio com relação ao anaeróbio. E aqui um dado importante, no meu ponto de vista, que pela escala de Borg, quando o exercício era realizado pela frequência cardíaca de limiar, ficou classificado pela escala de Borg, né, entre 10 e 11, o que é entre fácil e ligeiramente fácil. Já quando ele é orientado pela carga de limiar, ele fica entre 13 e 14, o que é considerado
como ligeiramente cansativo, e pelo Borg, como foi determinado o exercício pela escala de Borg na intensidade 14, eles conseguiram manter bem direitinho. Bom, os próprios autores colocam que entre as limitações do estudo está o N reduzido, né, de 20 participantes. Eu coloco que além do N reduzido não teve cálculo de tamanho amostral, isso é sempre uma limitação do estudo. A outra limitação seria a ausência na medida das considerações de lactato durante o exercício, o que de certa forma é compensada com a monitorização do quociente respiratório, né? E a outra limitação seria que o teste realizado e a prática do exercício tem que ser feito no mesmo equipamento. Então, no caso do trabalho aqui foi em cicloergômetro, se eu quiser fazer isso em esteira, eu posso fazer, mas a aplicação do exercício tem que ser em esteira também. Então, o teste tem que ser realizado no mesmo equipamento onde vai ser feita a prática. Na verdade, isso seria o ideal sempre, né, pela especificidade do exercício. Bom, o que os autores concluem, então, desse estudo? Que a prescrição do exercício aeróbio, baseado na frequência cardíaca correspondente ao limiar ventilatório, pode subestimar a intensidade de treinamento em cardiopatas isquêmicos, usuários de beta-bloqueadores, né, enquanto que a prescrição pela carga obtida no limiar ventilatório ou pela percepção subjetiva de esforço de Borg no índice 14 aumentam a intensidade, mas permanecem na zona aeróbia, o que é o preconizado para essa população. Bom, cabe alguns comentários nesse artigo. Eu acho que ele tem uma excelente aplicabilidade prática, principalmente para a nossa realidade aqui, se falando de Brasil, onde nem sempre nós temos à disposição um teste ergospirométrico, muitas vezes não temos à disposição nem sequer um frequencímetro, né? Então essa é uma boa aplicabilidade prática, principalmente com a variável sendo monitorada por Borg. Porém, aí nós temos uma outra observação, né? A interpretação da escala de Borg. Isso tem que fazer com que o paciente esteja habituado com essa interpretação para que não tenhamos erros na estimativa nem para mais, nem para menos da intensidade do exercício. Bom, fica aí a dica para quem trabalha com essa população. É um estudo relativamente simples, mas bem interessante. Muito obrigado a todos pela atenção. Eu fico à disposição de maiores questionamentos ou comentários pelo Fórum do Evidência Saúde. Um forte abraço a todos e até mais.